Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa. Desejar, depois de um dia trabalhado, produtivo, um excelente encontro. Para você que está aí do outro lado, onde você estiver agora, que Oxalá te abençoe e que você possa alimentar a tua alma também nessa noite conosco. Sejam todos bem-vindos. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela aprovação, dai luz àqueles que procuram a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, à órfã o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó poder,
Ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força no progresso de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Deus Pai, Criador de todas as coisas, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e rogamos que o nosso amado irmão Dr. Bezerra esteja conosco, com toda a vossa comitiva do bem, da caridade, de ensinamento, para que assim nos ajude no grande caminho da evolução, no aprendizado diário. Que assim seja. Boa noite. Jesus foi ungido. João, capítulo 2, versículos de 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia a Lázaro, era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume de bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para se dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: Deixe-a, ele fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje, ele é do livro de João, capítulo 12, versículo 1 a 11. E ele fala de um acontecimento bem próximo, né, dessa data aqui que nós estamos vivendo, né? Então ele começa falando que 6 dias antes da Páscoa, o mestre foi para a cidade de Betânia. Betânia era onde morava o seu amigo Lázaro. Então, ele foi para a cidade de Betânia. Lembra o que aconteceu com Lázaro? O que aconteceu com Lázaro? As irmãs de Lázaro estavam chorando e falou: mas Senhor, já faz 3 dias. O que aconteceu com Lázaro? Hã? Alguém está falando aqui, ele ressuscitou. O que foi? Não, essa é a do Jairo. Deve ser parente. O que aconteceu com Lázaro? Lázaro havia morrido. Lembra? Lázaro
havia morrido. Embora nós já estudamos esse negócio, Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Lázaro ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou? Quem acha que sim? Lázaro ressuscitou. Vamos fazer aqui. Lázaro estava morto? Lázaro estava morto? Segundo os judeus, já tinha passado, porque já estava no terceiro dia, no quarto, então consumava a morte. Já era o terceiro dia. Por isso que o crer em Deus Pai Todo-Poderoso fala, ressuscitou no terceiro dia, porque é o último dia, a última chance. Se a pessoa não se movesse, se a pessoa não respirasse, se a pessoa não desse um sinal, então ele estava liquidado de fato, estava morto. Por isso que usa essa expressão. E aqui Lázaro já tinha passado. O mestre ainda ressuscitou no terceiro dia. A pergunta é, Lázaro ressuscitou ou não? Hã? E aí, gente? Olha a pegada da teologia. Se Lázaro ressuscitou, eu preciso fazer uma outra pergunta. Jesus ressuscitou? Se vocês tiverem dúvida disso, para tudo, hein? Ele ressuscitou? Muito bem. Ele ressuscitou. Quando ressuscita, nunca mais morre. Volto a perguntar, Lázaro ressuscitou? Lázaro apenas, tão somente, foi trazido de novo à vida. Entendeu isso? Por quê? Porque dali ele viveu mais 30 anos e depois ele morreu. Aquele que ressuscita não morre. O mestre ressuscitou. Vocês ouviram falar que ele tornou a morrer? Ouviram falar que Jesus tornou a morrer? Então, de fato, ele ressuscitou. Lázaro tornou a vida, mas eu não posso chamar de ressurreição. Porque 30 anos depois daquele milagre, ele realmente morreu. Entendeu isso? Então, Lázaro, que tornou a vida, foi-lhe devolvido a vida. Agora, este sim, ressuscitou. Né? Mas tem textos que esquecem o princípio teológico e vão falar que Lázaro ressuscitou. Aqui mesmo fala, aquele que foi ressuscitado. Aqui mesmo, está escrito ressuscitou. Mas vamos lá. Ele continua dizendo que ali ofereceram a Jesus um jantar. Nossa, se Jesus ressuscitar alguém que eu amo, fala a verdade, hein? Estamos todos lá no choro, de repente vem o mestre e fala, deixa que eu vou cuidar. Fulano, levanta daí, sai para fora. Alguém que nós amamos, né? Haja gratidão. E aí, fala que Marta servia. Marta e Lázaro. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Já Maria lembra
lembra daquele outro evangelho, quando Jesus visita novamente esses amigos e Maria está ali conversando com o mestre. A cena que eu vejo é ela sentada no chão, perninha cruzada, conversando com o mestre na sala. E Marta fala assim: Senhor, tu não te incomodas que nós temos tantos afazeres e Maria está aí a falar contigo, em vez de vir me ajudar? Primeiro, de uma indelicadeza, né? Ela está fazendo sala para visita, não é? Segundo que, quantos momentos será as pessoas tinham de oportunidade de estar com o mestre, né? Ao mesmo tempo, eu digo para as pessoas que vêm para esta casa, cara, a hora de estar em conexão com o alto, com a espiritualidade, com a mediunidade, é hora de estar em conexão com o alto. Você não se desliga das coisas do mundo, fica contando os horas no relógio para passar o mais depressa possível, fica ligado num celular ou em qualquer coisa que tenha acontecido lá fora, ou lá em casa, ou no trabalho. Não, é entrega total. Puxa a cortininha do lado e se entrega, se conecta. E Marta não teve esse, sabe? Marta não teve. Então, Maria já era diferente. Teve esse momento lá, e aqui Maria pega o seu melhor perfume, a sua melhor essência, que era o nardo, e que era muito caro. A última conta que nós fizemos num dos estudos aqui, eram 12 meses de um salário de um soldado romano, para comprar um frasco de nardo. Então era muito caro mesmo. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo, puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. Tamanha devoção, gratidão, amor, entrega, tamanha sensibilidade de enxergar a luz do Mestre. Muitas vezes nós estamos com pessoas e não percebemos a grandeza do valor daquelas pessoas na nossa vida. Não só colocou um banquete, como ungiu, enxugou com seus cabelos. Será que nós temos tirado os pratos, ou nós temos oferecido um banquete de nós mesmos às pessoas que nós amamos, às pessoas que realmente necessitam de um colo? Essa é a grande reflexão. Fulano chegou, tira a mesa. Ou fulano chegou, põe a mesa, ou acrescenta mais um copo, mais um talher. São reflexões que nós precisamos fazer. E essa família, além de ser amigos do mestre, recebia o mestre sempre como se fosse a primeira vez. Olha que interessante. Ele continua dizendo que Maria, tendo enchido tendo pego meio litro, né, quase meio litro de perfume, quando ela fazia isso, um ser chamado Judas Iscariotes, esse ser humano que andava com o mestre, conhecia o mestre, via os milagres do mestre. Esse moço tinha um problema muito sério.
ele tinha um problema com uma coisa chamada dinheiro. Era uma coisa desenfreada. Desenho. Professora, desenho. Professora Maria Aurora? Hã? Então vamos lá. Obrigado. Era uma coisa desenfreada. Ele já tinha cometido outros episódios, esse homem. Se vocês pegarem os textos que falam exatamente de Judas, ele tinha uma ambição também desenfreada. E ele cuidava da bolsa. A bolsa comum era uma bolsa que onde eles passavam e ganhavam qualquer tostão, era colocado nessa bolsa, porque eles passavam tempo, sabe, caminhando, tempos peregrinando, tempos de cidade em cidade, curando, e muitas vezes esse tostão que ia na bolsa salvava para muitas alimentações e socorria para muitas coisas. E ele tomava conta dessa bolsa. Na verdade, ele não tomava conta, estava sob a responsabilidade dele, mas estar com ele era estar com a raposa, sabe? Então ele tirou proveito de muitos e muitos tostões. Ele tinha uma fraqueza, porque quando ele entrega o mestre por 300 dracmas, por 30 dracmas, ele teve a fraqueza, de novo, do dinheiro. O mal, não estou dando nome, o mal sempre vai nos pegar nas nossas fraquezas. São os pontos em que a gente mais deve trabalhar dentro de nós. As nossas quedas sempre terão como portas abertas as nossas fraquezas. Muitas vezes, nós já identificamos. Noutras, nem sequer percebemos. Portanto, a autoanálise enquanto ser humano, não estou nem falando em questão religiosa, mas enquanto ser, qual é a minha fraqueza? É aí que você tem que trabalhar. Comece por aí. Esquece religiões, esquece seitas, esquece questão bíblica, vem para a questão interior, para o teu ser. Qual é a tua fraqueza enquanto ser humano? Exame, diagnosticou, vamos trabalhar isso. Eu tenho as minhas. Cada um de nós temos as nossas. Pode ser que alguém fala, a minha fraqueza é... Vamos supor uma coisa simples. Eu não consigo ficar calada. Eu ouço, eu já vou para cima. Está entendendo? Não precisa ser... A fraqueza não precisa ser bem material. Pode ser bem material. Nós temos de todas as classificações, né? Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, né? Todos nós, né? Nós temos as materiais, nós temos as emocionais, nós temos as espirituais. Todos nós temos inúmeras fraquezas que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa moldar, que a gente precisa discutir, fazer o barraco com a gente mesmo e falar, olhando para o espelho, assim não dá para continuar. Ou você muda, está me escutando? Eu faço isso em frente do espelho. Façam também, viu?
Você viu o que você fez com você? Você percebeu, você se deu conta do que você fez lá? Ixi, cara, tem hora que eu me dou uns ovos, uns fumos terríveis. Aí eu abaixo a cabeça, tento olhar naquele olho que está refletindo lá dentro, falo, meu Deus, que vergonha. Fiz. Saí, perdi as estribeiras. E a gente perde. Quando não, as fraquezas materiais de coisas que nós nem precisávamos adquirir. Ah, mas passou a propaganda, ou eu entrei na rede social, eu vi lá que... Meu Deus, como a gente é... Não sei dizer se é leviano ou se deixa seduzir por coisas tão, né? Quando você vê, você já clicou, já pôs o código de segurança do cartãozinho. Ó, já foi, bebê. Na hora que chega a fatura, assusta. Mas eu não gastei tudo isso. E os seus prazeres? Movido pelos seus prazeres, pelas nossas fraquezas. É bem assim, não é? Dali uns dias, quando chega a tal da fatura, você fala... Senta e chora, bebê, tem que pagar. Só uma orientação aqui, não paga o mínimo não, viu? Paga a parcela integral, viu? A do mês. Porque o mínimo vai jogar o juro lá. Quando você vê a mesma conta, você pagou 10 vezes. Ou mais. Então, falando dessas fraquezas, Judas tinha esse problema com dinheiro. O que foi que convenceu Judas a vender o mestre pelas 30 moedas? A fraqueza dele. A ambição dele. Ele esqueceu até de quem ele estava falando. Ele esqueceu de quem está... Tem gente que fala assim, eu não acredito que fulano fez isso comigo. Era de dentro da minha casa. Comia, bebia, tinha festa. Eu não deixava de chamar. Ô, cara pálida, quem foi que traiu Jesus? É ou não é? Era de dentro da casa dele, era de dentro da vida dele. Viu todos os milagres, todas as curas. Andou com ele para lá, para cá, conhecia os caminhos que ele fazia. Acompanhou várias pregações e testemunhos de curas. E aí? 30 moedinhas é pegar ou largar. Balançar o saquinho de 30 moedinhas. E disse, é aquele que eu beijar. Vocês vão saber. Nossa, dá até um negócio. Como saberemos quem é? Aquele que eu beijar, vocês verão. E Jesus é colocado numa emboscada, numa cilada. Quando chegam os soldados, ele vai e beija o mestre. E o mestre ali começa o seu calvário, preso, detido ali, e ali começa uma longa história. Peça a Deus que limpe os beijos, muitos dos beijos que lhe dão. Peça a Deus que lhe dê sabedoria e discernimento para as pessoas que você coloca na sua vida, na sua casa, principalmente. Senhor, me mostre, fala comigo, me dá um sinal, me orienta. Roga a Deus por isso. E aí esse homem entrega ao mestre, por causa dessa miserabilidade, desses tostões. E ele fala com a maior cara de pau. Nossa, fazendo isso com todo esse perfume, se ela soubesse quanto custava, por que não vendeu para darmos aos pobres o recurso da venda? O problema que nós precisamos prestar atenção
não é o que falam, mas sim a real intenção de quem falou. Comecem a prestar atenção não no que falam, mas qual a intenção dessa pessoa ter trazido essa conversa para mim? Não é? Às vezes você espanta com o recado e já vai tomar iniciativa de forma precipitada, mas você não parou nem para falar. Mas quem que está falando? Olha o tipo da pessoa que está falando. Olha o conteúdo que ela está me trazendo. E com qual objetivo ela está me trazendo isso. Gente, nós somos seres pensantes. Nós não podemos agir no imediatismo. Olha aqui. Ah, mas por que ela não vendeu isso e dava o dinheiro aos pobres? Já que sou eu que cuido do dinheiro, inclusive. Né? Ou seja, a intenção fala muito mais alto do que a própria fala. A intenção fala muito mais alto do que a própria fala. Outra coisa, o mestre, ouvindo isso, disse: deixe ela. Né? Ela faz isto em vista do dia de minha sepultura. Os pobres sempre tereis convosco. Sempre vai haver pessoas necessitadas, pobres, no meio de vocês. Eu não. Minha hora está se cumprindo. Estou para ir embora. Então deixa ela fazer isso. Se o coração dela tocou suficiente para fazer isso, deixa ela fazer. E eu digo mesmo, se o seu coração tocar para levar um alimento, ou fazer uma visita, ou tocar no que você sentiu que alguém não está bem, e falar: fulano, você quer conversar? Faça. Não tenha medo, faça. Porque muitas vezes a gente fala: ai, eu achei que fulano não está bem, eu vi ela hoje. Tá, e você não fez nada. Você não procurou ela e falar: tá tudo bem, você quer conversar um pouquinho? Se você sabe de um lugar, de uma família, de uma situação que está com o armário vazio, tipo uma que eu testemunhei hoje. Serginho, eu sei que você é de outra religião. Nós somos evangélicos. Mas hoje, você foi o sinal de Deus na nossa vida, na nossa casa. Nós vamos orar por você. Gratidão. Eu sei que você também vive Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mas olha meu armário. Você entende essa grandeza? Você entende esse amor que transcende e passa por cima de rótulos religiosos? Estou falando da moça lá, da família lá que me recebeu, viu? Então é isso que nós precisamos. Outra coisa, o mestre fala: deixa. Quanto a mim, nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá. Não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro. Imaginem o comentário que dá. Eu usava o exemplo de Córrego Rico e Lusitânia. Agora eu vou usar Jaboticabal.
Saber que o Mestre esteve aqui e devolveu a vida a uma pessoa. Esses lugarejos, essas cidades pequenas, esses povos que o Mestre andava, a notícia corria rapidinha. Quem já morou ou já visitou os grandes centros e acostuma lá, quando retorna para a pequena e pacata cidade de Jaboticabal, tem o costume de dizer, nossa, é um cuidando da vida do outro. É ou não é? Nossa, um disse-me disse, nossa, aqui o povo fala, né? Naquele lugarejo, né? Naquele lugarejo. Então, cidades mais pequenas, as pessoas se encontram mais, conversam mais, se conhecem mais, conhece você e as suas 4, 5 da sua ancestralidade, como é que fala? Ancestralidade. Conhece você, conhecia seus pais, seus avós, seu bisavô, seu tataravó. É maluco isso, né? Ai, é a Ana, filha da fulana, a mãe dela, a avó dela, eu conheci a avó dela, morar. É assim, bem. É desse jeito, é desse modelo. Vocês imaginam nessas cidades aqui? Na Decápole, aquela união de 10 pequenas cidades onde o Mestre, toda a Judéia, toda a Galileia, Betânia, que nem pólvora corriam as notícias. Então as pessoas vinham ver Lázaro, e o grande problema é que Lázaro passou a ser perseguido, porque as pessoas começaram a querer estar com Lázaro, na presença de Lázaro, tocar Lázaro, testemunhar com os olhos realmente se Lázaro estava vivo. E Lázaro se tornando cada vez mais uma propaganda do Mestre, né? Do milagre. Uma propaganda ambulante. As pessoas começaram a seguir Lázaro. Isso para os judeus era morte, para os fariseus nem se fala. Então, ele passou a incomodar também. Esse homem também passou a incomodar. A moral dessa história do nosso evangelho de hoje é: vocês se lembram como Judas morreu? Hã? Como que Judas morreu? Se matou? Se enforcou. Se enforcou. Por isso que o pessoal fala que a figueira, a árvore da fogueira, é uma árvore amaldiçoada, porque foi nessa árvore que Judas se enforcou. Os fantasmas da sua própria consciência o atormentaram tanto quando ele caiu em si, porque quando ele comete o ato e que ele está ilusoriamente levando alguma vantagem com um saco de moedas, ele não se dá conta. Nós também não nos damos conta em várias situações da vida, não é? Quando a gente está no cometimento de algo que não nos fará bem, não é naquele momento que a gente se dá conta. A gente se dá conta com as consequências, com o que vem depois. Quando nós estamos a sós, eu e eu. Cai a ficha. Fala, que merda que eu fiz. Né? E quando ele caiu a ficha dele, tamanha foi a tortura, muito próximo, muito próximo, bem semelhante à tortura de Caim, quando matou o seu irmão Abel. Fala
das alucinações, das coisas que ele começava a ver logo depois que ele caiu em si. Então, para esse homem, é como se a tortura foi tão grande que teve o acometimento de tirar sua própria vida, né? Ou seja, ele colocou um fim em si mesmo. Tortura, não se sentindo mais digno, né, de estar entre os... Saber que entregou o seu mestre, saber que tudo isso era por causa das moedas, saber que tudo isso ia acabar. E era um homem de muitas posses, de muitas terras. Olha que maluco. Mas a ambição, a coisa doentia. Ai, pai, é pecado ter dinheiro? Jamais. Já joguei várias vezes na Mega Sena. Né? Mas não ganhei ainda. A grande falha é quando nós passamos, quando você passa a usar as pessoas, quando você coloca amizades que vale ouro a leilão, quando você coloca pessoas que cuidaram de você, às vezes, por uma vida inteira, a berlinda, no banquinho do esquecimento. Quando você torna invisível pessoas, ou invisíveis pessoas, que sempre te ajudaram no caminhar. Foi isso que ele fez. O que o Judas fez foi isso. Então, que esse evangelho de hoje nos traga a beleza de Maria, a simplicidade, a gratidão dessa Maria, nos traga o repensar o que há de Judas em mim. Às vezes a gente se apega só na traição, né? Ah, ele traiu. Mas vai muito além disso. Ele traiu quem? Né? Tanto é que vocês podem perceber, quando alguém fala mal de você, fala, deixa para lá. Né? Muitas vezes você fala. Mas quando é alguém que a gente ama, que a gente quer, que a gente cuida, que a gente gosta, cara, isso dói 1000 vezes. E a gente não consegue muitas vezes deixar para lá, não é? Então eu acho que ele deixou de prezar essa relação que ele tinha de proximidade com o mestre. Né? Então, finalizando, nós precisamos prezar as relações de afeto das pessoas que nos ajudam na caminhada e que são caras, preciosas para nós. Que assim seja. Nós vamos fazer o nosso momento de introspecção, de oração. E aqui nessa caixa, aqui nessa caixa misteriosa, nessa caixa aqui. Está todo mundo, o que será que tem dentro dessa caixa? Como Maria ungiu os pés do mestre com nardo, que é uma fragrância maravilhosa, e como aqui dificilmente nós vamos achar nardo, né? Aqui tem uma mistura de cedro com rosas, que foi o que eu achei mais próximo de simbolizar esse nardo para nós. A entidade que vier vai
cruzar, consagrar, benzer, qual queiram que nome dá. E cada um de nós vamos levar um frasco, um flaconete desse, como um óleo de proteção, tá? Em qualquer momento que for necessário, use-o. Faça o sinal da cruz, passe nos pulsos, passe aqui no peito se estiver apertado, passe em alguém que não está bem, ok? Deus Pai, Criador de todas as coisas, nos colocamos na Tua presença, Tu que conheces todas as nossas falhas e os nossos acertos. Nós precisamos, nós necessitamos da Tua graça. Tu sabe cada ponto da nossa alma, do nosso coração, das nossas feridas a serem curadas, a serem assopradas pelo Seu amor. Sim, Pai, Tu que conhece todas as nossas necessidades, as nossas fraquezas, as vezes em que nos iludimos pelas provocações, nos colocamos diante das ilusões do mundo, das pessoas. Derrama sobre nós um balde de sabedoria, de discernimento, de entendimento. Renova, Pai, tudo que for necessário na vida de cada um de nós, na minha vida, na vida de todos que estão aqui. Renova, refaça o que for necessário. Eu lhe dou essa permissão dentro de mim, e cada um que aqui está também lhe concede essa permissão. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Senhor de todas as coisas, por mais um dia e que esse alimento possa alimentar a nossa alma, nutrindo todo o nosso ser, a nossa vida, a nossa caminhada. Agradeço que assim seja. Agradecemos também ao nosso amado irmão Bezerra, com toda a vossa comitiva do bem e da luz, para que retorne às vossas moradas santas, deixando paz sobre cada um de nós. Que assim seja. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Que Deus Pai nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos, a bênção, quem é de bênção. Que assim seja.